Simbora para mais um relato macumbalístico e hoje vou falar da minha experiência na mesa branca. Como eu já falei para vocês, na casa onde eu estou tem o lado espírita e tem o lado da Umbanda. Em um momento lá numa reunião contaram o porquê que isso aconteceu e se eu entendi direito, né, eu vou explicar aqui para vocês. Diz que lá era só o lado do espiritismo, só que estava tendo muita questão para desobsessão. E um Exu do pai lá da casa falou que ele só ia ir se tivesse essa questão da Umbanda, para eles poderem trabalhar melhor essa questão da desobsessão. E aí foi que surgiu o lado da Umbanda, mas inicialmente eles eram só do lado do espiritismo. Toda quinta e todo domingo tem a quinta-feira é o estudo voltado ao espiritismo e domingo é o tratamento também voltado ao espiritismo, mas como eu falei já para vocês também, vem entidades de Umbanda no domingo para trabalhar, enfim, fazer seus trabalhos. E como eu estou querendo aprender, eu estou indo muito na quinta. O que mais eu gosto assim é ir na quinta para compreender as coisas, aprender e entender o que acontece comigo. Depois da palestra sobre os temas que é explicado lá na hora, cada dia é um tema, tem a tal da mesa branca, que eu nem sabia o que é. E teve um dia que o pai pequeno lá da casa me mostrou, ele falou, quem pode entrar, quem já entra, né, ele que escolhe quem vai ir para a mesa branca, não é todo mundo que pode. Então nesse dia ele me levou e me mostrou como que é, olha, é assim, assim, assado, mas tu vai embora, tá, diacho, tu não vai ficar não. Aí eu, tá bom, ele só me mostrou, eu fui embora, não participei. Aí foi outro dia, não participei, fui outro dia, não participei, enfim. Nunca participei da mesa branca, eu só participava da palestra, eu ia embora e aí outras pessoas, outros médicos que já estavam frequentes lá, eles entravam e participavam dessa mesa branca, mas eu não sabia o que era, não conhecia. E teve um dia que a gente foi recente, semana passada. Eu vou contar uma experiência minha na mesa branca, que eu participei da mesa, eu sentei lá na mesa. Mas eu já tinha entrado um dia, mas não foi por minha causa, foi por causa do meu marido. Estávamos na roda, todas as pessoas, tinham os médios da casa e tinha pessoas que queriam aprender sobre os espiritismos, vai nessa palestra. E sentada lá, eu já estava sentindo umas coisas, meu coração palpitando, como já falei para vocês já sabem disso que acontece comigo, palpitação no meu coração, muito forte e às vezes me dava uma certa agonia, eu ficava cansada, isso na palestra. E eu percebi que o meu marido estava estranho. Aí eu ficava olhando, tá tudo bem? E ele queria me falar alguma coisa, mas não me falava porque era a palestra, fica todo mundo muito pertinho, se você ficar conversando atrapalha. Já percebe, já te olha as pessoas. E aí ele me olhava assim e voltava. Aí no final ele foi me contar que ele estava muito agoniado. E eu acho que era o momento que eu sentia também. Eu sentia uma agoniação, meu coração acelerava, me dava umas tremedeiras, eu ficava ofegante, mas tudo bem, isso continuava a palestra. E aí no final o pai pequeno, que ele fica responsável por dar palestra e desse lado do espiritismo, ele foi de novo mostrar pra gente lá a mesa e falar que era pra gente ir embora. Aí eu não sei porquê, me deu um negócio, eu falei, meu bem, você não quer relatar pra ele o que você estava sentindo? Aí meu marido foi lá e contou, que eu estava sentindo isso, uma agoniação, um negócio que eu nem me lembro os sintomas que ele estava tendo, né? E aí eu vi que o pai ficava perguntando, o que você sentiu? Enfim, tava conversando com ele e eu ficava olhando, e nisso meu coração começou, tudo umas porradas, eu olhava assim pra baixo pra ver o meu... Porque toda vez eu tenho a impressão que meu peito vai rasgar ou que minha blusa tá balançando junto com o meu coração, não sei, é uma loucura, gente, é uma loucura. E eu fico cansada. E eu começo a me sentir uma vibração vindo assim, é uma tremedeira interna. Eu tenho aquela que eu me tremo toda, que eu fico sacudindo toda, e eu tenho essa... Eu não sei se é mais fraca, que é por dentro, eu sinto eu vibrando por dentro. E eu falei, meu Deus, vai dar merda, vai dar merda. E ele conversando, ai meu Deus, vai dar merda, vai dar uma merda aqui. E eu controlando, porque eu ficava, Letícia, você se controla, você é dona da sua cabeça, Letícia, Letícia, você que é dona. E nisso eu vi que o pai pequeno ficou parado assim, eu falei, ele tá conversando com o mentor dele. Aí do nada ele, vamos entrar. Aí eu, não quero, agora eu não quero. Você nunca me deixou entrar, agora que eu não quero entrar.
Aí meu marido olhou pra mim e falou, o que você acha? Eu falei, meu bem, você que tava tendo suas questões, eu quase morrendo lá e fingindo que nada tava acontecendo, né? Você que tem as suas questões, você que se decide. Eu sempre deixo pra ele decidir, eu não quero forçar nada a ele nessa questão, eu quero que seja leve com a vontade dele. Aí ele falou, não, vamos participar. Aí eu, então vamos, né? Aí deixaram a gente de fora. A gente ficou lá sentado e tudo, senti uma vibração e ele falou que não era pra eu ficar de olho aberto, não era pra eu me concentrar, e o povo ficou sentado na mesa e a gente ficou de fora da mesa sentado só observando. E nisso eu sentia as coisas, mas só que eu ficava me controlando e ele toda hora perguntando tudo bem, tudo bem, tudo bem, e tudo bem. E nisso meu marido teve uma visão, ele viu um homem de capa preta. E aí a gente ficou sabendo depois que o pai pequeno falou que era o Exu que estava cuidando lá, ele via girando a mesa. Meu marido disse que via ele girando a mesa. E aí eu falei pro meu marido, conta pra ele que tu tá vendo. Aí ele levantou a mão assim e chamou. No que ele chamou, ele foi contar. E no que ele contou que estava vendo um homem de capa preta girando a mesa, o meu marido me contou depois que quando ele falou, esse espírito Exu na hora parou e ficou bem assim, olhando pra ele, aí ele ficou morrendo de medo. E aí no final, o pai pequeno falou, conta pras pessoas o que você viram, que ele queria contar, que tinha um guardião ali cuidando, né? Aí meu marido não queria falar, porque ele tava com medo, porque o espírito ficou bem assim, olhando pra ele. Tá, enfim, dessa vez a gente não participou, só queria contar pra vocês que... Aí o outro dia eu fui sozinha, que meu marido ele tava no trabalho e eu fui só. Terminou a palestra e eu peguei e fui lá. Tchau, pai, sua benção. E aí ele, por quê? Pra onde você vai? Eu falei, não, vou embora, né? Pra eu assistir a palestra e ir embora. Dele, não, tudo mudou. Aí eu, meu Deus, o que mudou? Aí eu entrei e ele me colocou, e eu peguei, corri, sentei por fora, que nem eu sentei da outra vez, atrás da mesa, né? Fica a mesa no centro e uns fica sentado por fora. Eu sentei por fora dele, ele falou, Letícia, você senta na mesa. Aí eu, faz o que aqui, doido? Aí ele falou que era pra eu me concentrar, mas nisso eu já tava sentindo uma presença. Ele tava lá explicando tudo e eu já tava sentindo uma presença. Ele falou que era pra gente ficar em prece. Ele fala pra gente ficar em prece orando pelas almas que estão pedindo ajuda. Aí eu coloquei minha mão em cima assim da mesa e fiquei fazendo oração, oração, oração. E aí ele me explicou que era pra eu fazer e foi explicando pra cada um, porque cada um tem o seu desenvolvimento. Tem uns um pouco mais avançados, os que estão iniciando, como eu, né? E cada um ele falava uma ordem, né? Eu fiquei lá quietinha e nisso eu já senti. Aí comecei a me tremer. Ele falou bem assim pra mim, tudo bem? Aí eu falei que tudo bem, porque eu não tava compreendendo essa vibração ainda. E aí do lado, ele perguntou pro menino do lado, tá tudo bem? Daí ele falou, tem alguém aqui. Aí ele falou, quem é? O que é? Daí ele falou, tá pedindo ajuda. Não que ele falou que tá pedindo ajuda, eu comecei a me tremer. Aí o pai olhou pra mim e falou, Letícia, tá tudo bem? Daí eu peguei e falei bem assim, eu tô sentindo uma presença aqui. Aí ele falou bem assim, o que ele quer? Aí eu falei, eu não sei, ele tá agoniado. Eu senti ele me andando assim, ele andava pelo meu lado, passava por trás, andava pro outro, sentia ele andando assim, pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. E ele falou, o que ele queria? Eu falei, eu não tô compreendendo, eu tô sentindo ele agoniado. E aí ele falou, vamos encaminhar ele, pensa em um hospital. E eu fiquei fazendo oração. E eu tremendo, né? E aí foi encaminhado. No que ele foi assim, eu senti assim, que foi? Eu, olha, que legal, né? Que eu tô... Porque lembra que eu já contei pra vocês outro relato que eu não conseguia desvincular, eu ainda ficava sentindo aquilo e não conseguia quebrar. Continuei em prece. Aí continuei em prece. Aí eu senti de novo. Aí eu comecei a me tremer de novo. E já era outro espírito, né, pedindo ajuda. E aí o pai encaminhou de novo. Depois eu senti de novo. Veio outro. Esse outro era estranho, que eu sempre olhava pro lado e eu sentia a presença dessa mulher do meu lado. É engraçado que eu não vi, não tive visão de nada, eu só sinto a presença, que nem eu tô contando aqui pra vocês. E eu senti do meu lado direito, o pai falou, Letícia, o que foi? Eu falei, tem uma pessoa aqui. E aí ele falou, o que ela quer? Aí eu falei, eu não sei, ainda tá difícil eu compreender isso. Depois eu vou contar o que o pai explicou pra mim, né, pra eu melhorar isso. E eu falei, ela tá aqui do meu lado direito, eu sinto ela aqui do meu lado direito. Aí ele falou, vamos encaminhar ela, porque ele tava tentando, o que ela quer? E eu não conseguia saber. E aí ele falou, vamos encaminhar ela. Quando eu falava encaminhar, eu sentia como se saísse de mim, era estranho.
E eu fiquei, uai. E eu fiquei, ao mesmo tempo que eu achei estranho, eu fiquei feliz, porque eu ficava sentindo que a vibração, se era uma dor, eu ficava sentindo essa dor. Eu não conseguia desvincular. Por mais que já foi desvinculado, já saiu, eu não conseguia. E dessa vez saiu, sabe? Eu achei interessante. E aí no final, quando acabou, o pai estava explicando que eu incorporei. Aí eu, ai meu pai do céu, eu incorporei de novo. Ele me explicou que eu incorporei, só que ele disse bem assim, que a alma acoplou em mim, né? Então eu tava incorporada, só que eu tinha que deixar fluir para eu sentir o que a pessoa, o espírito tava querendo. Que nem tinha uns do lado que eu ouvia, quando eu tava em prece, eu ouvia ele falando, socorro moço, socorro moço. Ele falou, o que foi? Ele falou, eu não aguento mais viver assim, eu estou sofrendo, eu quero sair desse local. Sabe, eles conversavam, eles vinham, pelo que eu ouvia, eles vinham assim como se eles estivessem acorrentados, e eu escutava o pai falando, tá bom meu filho, você não tá mais acorrentado, liberte-se. Daí eu ouvi uma respiração profunda assim, ai que alívio, eu estou livre, sabe? E aí eu ficava, caramba, né? E era isso que ele tava querendo explicar, que são espíritos que estavam vindo buscar ajuda. Eu tava sim sentindo, só que eu não deixava fluir para eu sentir o que esse espírito estava querendo. Se ele estava acorrentado, teve uma outra que falou que os pés estavam amarrados, eu escutei, né? Então eram espíritos que se aproximou de mim pedindo ajuda, só que como eu não deixei fluir, por algum motivo, eu não sei o que eu estou aprendendo, isso para mim já foi uma grande evolução de eu estar sentindo ele do meu lado, sentir essa vibração, conseguir desvincular e tudo, para mim já foi um grande passo. E ele falou que era só eu deixar fluir, para eu ouvir o que o espírito tem para falar, o que ele quer, o que ele precisa, né? Então, eu achei muito interessante. Ele disse, no final, assim, eu fui, tchau pai, sua benção, pra eu ir embora, né? Ele falou, eita, tá toda felizinha porque incorporou, né? Aí eu, menino, incorporei, menina do céu! Que coisa! Porque é como se isso está acontecendo, mas por algum motivo ele não tá fluido, sabe? Eu não sei, porque eu sinto essas coisas acontecendo, essas intuições, só que eu não sei, é estranho. Mas enfim, essa foi minha experiência de eu participar de uma mesa branca. É muito interessante porque é muitos espíritos ao mesmo tempo. Não é que nem na Umbanda que você tem um trabalho que você está auxiliando ali aquele ser e você auxilia ele. É um monte passando. E aí tem médium lá que está psicografando, do nada um está recebendo. Aí o outro tá ajudando a fazer o encaminhamento, um pai tá conversando porque incorporou ali. É muita coisa, desincorpora, já chega outro pedindo ajuda. É muita coisa acontecendo assim, é como se fosse um monte de auxílio ao mesmo tempo. Parece que chega ali, você vai fazendo rápido, né? Um negócio demorado é rápido, você já conversa ali, ele encaminha e já pronto. É uma experiência assim, eu gostei bastante. E eu tô gostando mais desse lado espírito do que da questão da Umbanda. A Umbanda, assim, pra mim ainda, essa questão de ficar muito em pé, correria, porque eu não sei se é porque meu dia a dia é muito corrido, eu fico muito cansada e geralmente a gira é de noite e você vai bem mais cedo para preparar, ajudar a fazer limpeza, a cuidar, fazer comida. E aí as entidades descem, eu estou cambonando mais ou menos porque eu estou aprendendo. Então eu fico tentando ajudar no que eu posso. Quando eu vejo um vovô lá pedindo que acende a vela dele porque apagou, aí eu fico fazendo essas coisinhas. Eu sinto a vibração, que também é muito incrível. Só que eu não sei, é como se eu tivesse com muita mais sede de aprendizado. Então essas palestras para mim está sendo muito enriquecedora, sabe? Tem muitas informações que eu aprendo ali que é como se fosse um estalo, assim, desde muitas coisas que eu vivi desde criança, que eu passo, parece que liga. E eu, caramba, faz todo sentido. E parece que eu vou desbloqueando várias coisas quando eu tô aprendendo, do que eu só ficar lá vibrando, sentindo a vibração. Não que isso seja ruim, porque quando isso passa por mim, me dá não sei se é felicidade, é como se continua, que tá tudo bem, sabe? Mas não sei, tô caminhando, tô aprendendo e é isso mesmo. E eu queria contar mais essa experiência pra vocês, que tô contando experiência do lado de Umbanda, que eu tô indo pela Umbanda, e tô indo no Espiritismo também. E tá sendo incrível, tô aprendendo bastante, tô sentindo bem melhor, que o pai até no final perguntou, e aí, como foi? Eu falei, nossa, pra mim foi, assim, muito maravilhoso, porque eu não fiquei segurando aqueles sentimentos, que nem eu falei, aquele espírito agoniado, não fiquei agoniada, deixei ele e ele foi. E aí eu tava preparada para o próximo,
que estava ali pedindo ajuda. Antes não, ficava me tremendo e chorando e acontecendo, e a treta loucura acontecendo e eu não conseguia desvincular. Que nem eles me ensinam muito, deixa o que é do outro com o outro. Você ajuda e devolve pra ele, entendeu? Não fica carregando, porque senão isso vai lhe fazer doente, né? Então é isso, gente, mais uma experiência aí pra vocês, que eu venho relatar pra vocês. E mais cedo ou mais tarde eu venho aqui contar mais coisas pra vocês. Teve 2 giras de Umbanda que eu perdi, que ali é de 15 em 15 dias. O espírita é toda semana, toda quinta e todo domingo. Eu perdi 2, uma porque uns familiares estavam aqui e são familiares que são muito restritos a esse lado, então eles nem sabem. Eu prefiro nem que saiba, que a vida é minha, né? Se não for pra me auxiliar, nem me enche o saco. Então eu nem prefiro falar, e era bem um dia de gira, sabe? Eu fiquei bem triste que era gira de caboclos e mestres. Eu queria muito sentir essa vibração, ver e tudo, mas não fui. Teve uma ontem, sexta-feira, que eu passei muito mal, e acabou que eu não consegui ir de novo. Passei muito mal. Eu e meu marido passou muito mal junto, com muita dor no corpo, dando febre, muito enjoo no estômago. Aí eu fiquei de cama mesmo. E lá tem que ajudar, né, gente? Tem que ajudar a limpar e corre, que nem eu falei pra vocês, Cambone faz todas as coisas. Eu não ia conseguir. Eu tava com muita dor no meu corpo, dor lascada nas minhas costas e muito dor no meu estômago também. Sei lá, o dia todo eu acordei já assim, 6 horas da manhã eu já acordei assim. Então é isso. Teve 2 assim que eu não fui. Essa outra foi de Preto Velho, não fui também. E agora tá chegando o final de ano, já encerra também, né? E aí de final do ano ainda tem uma gira marcada de Exu. E a outra, Caboclos e Mestres. Tomara a Deus que eu consiga ir, que dê tudo certo pra eu ir. Porque do lado da Umbanda mesmo já tem cerca de 1 mês que eu não vou, pessoal. Aí do espiritismo eu sempre tô indo, aprendendo e acontecendo essas coisas todas, né? Então é isso, gente, mais uma experiência aí pra vocês. E já se inscreve, curte aí, comenta aí se você também teve experiências, se tem alguma coisa que vocês querem saber, porque eu pergunto lá pro pai pequeno, pro pai de santo, também pergunto para as entidades também, se vocês querem saber. E é isso, gente. Tchau, beijo, fui!